sejam muito bem-vindos ao canal Quest Interativo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o doutor Felipe Olivério. Ele é advogado criminalista. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo ao canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria e de muita honra poder estar te recebendo. Muito obrigado, Helene. Sou eu que agradeço. Um prazer a todos. Espero trazer algum tipo de informação útil a vocês. É um tema bem polêmico, né? Na verdade, é um Sim, tema bastante. Além de ser um tema de utilidade pública, você não acha isso? Com certeza, muito e infelizmente é bem atual, e com essa pandemia os números aumentaram bastante. A gente vai falar sobre isso. Doutor Felipe, conta pra gente onde você se formou, conta um pouquinho sobre a sua formação e também aí de onde você é, essa cidade linda, maravilhosa que é Campinas. Conta pra gente. Sim, estou aqui no meu escritório, aqui em Campinas, né, bem central, aqui no Cambuí, né, um bairro central de Campinas. Eu sou graduado em Administração e Direito pela Universidade Paulista, Unip. Eu sou pós-graduado em Ciências Criminais pela PUC Campinas e pelo CERS Estácio, né, em Ciências Criminais, toda a área de Compliance e Ciências Criminais. Também tenho MBA em Logística, foi logo após a minha formação, minha graduação em Administração. E atualmente eu estou fazendo a pós na Unicamp em Direito e Economia, né, preparando já para o meu mestrado. E assim, para nós, né, do canal Quest, como eu falei, não tinha como assim não te procurar, porque eu já sigo você já no seu Instagram, né? Eu te sigo. Sim. E quando eu falei, poxa, eu preciso de entrevistar o Dr. Felipe, e assim, eu te agradeço mesmo, porque no mesmo momento você já me respondeu de primeira mão, já falou, não, eu aceito, vamos marcar e estamos aqui hoje. Sim, eu gosto muito, eu sou apaixonado pela área criminal e desde o primeiro dia de faculdade de Direito eu sabia o que eu iria fazer, né? E eu sou apaixonado e trabalho arduamente na defesa das mulheres, porque eu trabalho também muito nessa área, e de família, sucessão, voltado mais para a família, por causa da violência doméstica que me levou à área familiar, e a área penal em geral, que é a área que é a minha formação, né? Ok, qualquer dia nós vamos falar também sobre como é um advogado que atua na área criminal. Eu acho que é um assunto bem interessante, e qualquer dia nós vamos falar Sim. sobre isso, né? Existe muito preconceito e desinformação sobre isso também, é muito bom. A gente pode falar sobre isso, bem bacana. Então, hoje nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Doutor Felipe, conta pra gente o que é a Lei Maria da Penha e por que, na verdade, ela serve. Então, a Maria da Penha, na realidade, como a maioria das pessoas sabem, né, carrega esse nome por causa da Maria da Penha, Maia Fernandes, né, a cearense que em 1983, por 2 vezes, ela foi vítima de tentativa de homicídio. E aí, como o seu marido não angariou êxito nas 2 vezes, em virtude disso, como resultado disso, ela ficou paraplégica. Então, depois de 19 anos, quando o crime já ia prescrever, ele foi condenado a quase 6 meses da prescrição do crime, ele foi condenado a 2 anos. Ficou condenado a 6 e ficou 1/3, 2 anos preso. E aí, toda essa situação chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. E foi uma vergonha para o país, né? É uma situação de toda a história da Maria da Penha. E aí, a OEA, de uma certa forma, pressionou a Câmara brasileira, né? A Câmara dos Deputados, e foi feita essa lei. 11.340, no dia 7 de agosto de 2006. E graças a Deus ela está aí com alguns mecanismos de proteção às mulheres, né? Doutor Felipe, conta pra gente uma coisa. Como tem sido aplicada essa lei e qual é a efetividade dela? Sim, ela é aplicada no momento que a autoridade policial ou a polícia militar mesmo, através quando as vítimas ligam para 190,
quando ela ela é informada, ela tem o quê? Um atendimento especializado, foi aplicado um atendimento especializado às mulheres nas delegacias, porque normalmente a Polícia Militar pega essa vítima, transporta até em segurança até a delegacia de polícia, né? Retira os pertences necessários dela, alguma criança que normalmente vai acompanhar a mãe, e aí leva-se em segurança. Então foi uma ferramenta que essa lei ajudou a criar, né? Também essa lei, com o advento dessa lei, foi fomentado as pesquisas e as estatísticas sobre informações da violência, especificamente de gênero, no ambiente doméstico, né? Então foi fomentada a criação, começou as estatísticas sobre a violência no ambiente doméstico, além da maior capacitação dos policiais civis e militares, bombeiros e guardas municipais acerca do tema. Entendi. Uma curiosidade, suponhamos que eu estou na minha casa, eu escuto assim, no vizinho, uma mulher apanhando do seu marido, eu escuto um dia, escuto outro dia, o que eu devo fazer? Ligar 190. Ligar 190 e a Polícia Militar ela já está preparada para verificar isso. Comunicar principalmente via Copom, né, que é o via 190, e o policial explica, minha vizinha, eu acho que a minha vizinha está apanhando, sofrendo algum tipo, e apartamento é mais fácil, né? Tá sofrendo algum tipo de agressão, eu estou escutando gritos, e eu gostaria que viesse algum policial militar fazer essa verificação. Aí eles, fazendo a leitura, às vezes a vítima tem medo de falar, por medo de morrer, alguma coisa, o policial militar vai saber como agir. E ele vai identificar e ver se a situação é de violência doméstica, se é algum outro tipo de violência, e vai saber tomar as devidas providências, né? Doutor Felipe, veja bem, suponhamos que eu liguei aí para o 190, essa pessoa apanhou, essa mulher apanhou, e aí esse policial chegou e às vezes e essa vítima falou assim, não, eu não apanhei, e às vezes passou isso, ou às vezes até o policial também, ele constatou que ela sofreu alguma agressão, é conduzida para a delegacia, e chega lá, ela não quer fazer a representação da situação. Isso acontece? Muito acontece, a maioria das vezes. Acontece tanto dos dois lados, que acontece que é mentira e que ela tem medo de apresentar. O policial verificando que houve agressões, normalmente ele só vai conseguir confirmar as agressões físicas. Olho roxo, testa machucada, cara cortada, roupa rasgada, algo do gênero, né? A emocional não dá para o policial avaliar, mas as físicas sim. Isso aí, de acordo com o artigo 129 do Código Penal, parágrafos 9º, 10º, 11º, se caso as lesões corporais forem graves, independerá da ação da vítima. Isso foi criado até para o pacote anticrime. No pacote anticrime, possibilitou o delegado de diretamente requisitar o juiz da medida protetiva. Mas, especificamente no caso da lesão corporal grave, torna-se uma ação incondicionada pública. O que significa isso? O próprio Estado vai agir independente da ação da vítima, né? Então isso traz mais segurança para ela, mesmo ela falando, não aconteceu nada, tá tudo bem, tá tudo bem aqui. O policial constatou a violência, ele fala, eu vou levar todos à delegacia, e lá em ambiente separado, separando agressor e vítima, verificará a realidade dos fatos, né, se de fato aconteceu. Agora, infelizmente, as agressões emocionais, psicológicas, isso o policial ele não vai poder constatar. Isso aí somente a vítima mesmo vai poder chegar e falar, olha, aconteceu isso, e procurar tratamento, né? E procurar ajuda. Então, exato. Isso é muito importante você falar, Elaine, porque o mais importante é a conscientização.
Isso os psicólogos têm feito muito, a grande mídia tem falado bastante. Esse empoderamento feminino, é claro que tem algumas distorções, mas o bom senso de todos percebe isso. É importante a mulher entender, quando ela está sendo vítima, que muitas apenas não entendem que estão sendo vítimas de violência, violência doméstica, porque a violência doméstica não é só o tapa. Para o homem entende mais um tapa, um soco como violência, mas a mulher não. Palavra dura, a forma como xinga, a forma como ofende, entendeu? Até nos primeiros artigos da Lei Maria da Penha, lá exemplifica bastante os modelos de agressões que as mulheres sofrem, né? É aquele xingamento, você não vale nada, você sem mim, você não é nada, e na realidade é o agressor que não é. Isso o psicólogo explica claramente, né? Então a mulher, ela não pode se calar. Existe a briga mútua, você xinga tal, mas aí tudo bem, isso pode acontecer, não é ideal, mas pode acontecer. Mas o que nós vemos, pelas estatísticas, pelos números, né, são as agressões emocionais, verbais, emocionais, que em grande parte ofende mais as mulheres, né? E isso eu acredito também que vai levando ali para os filhos também, né? Os filhos presenciando tudo isso, né? Cria também um certo na cabeça de uma criança, vendo uma mãe ser xingada, vendo uma mãe ser realmente desprezada, o filho também já vai criando dentro dele um certo rancor, e eu acredito que aí só o tempo mesmo. E o mais importante é essa criança também pensar assim, olha, eu não quero ser igual ao meu pai, né? Eu não quero, quer dizer, o exemplo, né, que um pai dá xingando a sua esposa, porque nós sabemos que a gente tem que amar a Deus, depois a nossa esposa, né? Porque é uma família. E depois tem os filhos, né? Se a gente não ama a Deus e não ama a sua esposa, aí é complicado. Não, com certeza. Isso nós vemos diariamente, principalmente na área criminal, né? A maioria das vezes, ele não é uma vítima da sociedade, mas é uma vítima da própria família. Ele não teve exemplo. O exemplo que ele teve foi o pai bêbado espancando a mãe. Muitas vezes a mãe se tornando prostituta, algo desse gênero. Então, assim, é uma coisa que a gente verifica na prática, no dia a dia, quando a gente colhe o histórico dos nossos clientes, e você vê que tem um distúrbio no lar. Isso independe de classe social. É unânime. A violência doméstica é uma coisa que pega a violência em todos os espectros, saindo até entre mulher como vítima, mas ela pega todas as classes sociais. É muito triste isso daí. É uma cultura que nós precisamos de algum jeito tratar isso daí. Doutor Felipe, conta pra gente. Essa aplicação, então, ela é rápida, né, da lei, né? E tem um processo transitório demorado ou não? A aplicação da medida protetiva em si, os processos do Brasil demoram, tá? Em geral, demoram. Se o agressor ou o réu está preso, anda um pouquinho mais rápido. Mas se ele está solto, demora, né? Então, de acordo com o artigo 41 da própria lei, é afastado a lei de pequenas causas, que era o que causava antigamente aquela sensação de impunidade, o famoso assim, vai dar cesta básica. Então, antigamente afastou o artigo 41 da Lei Maria da Penha, afastou a Lei 9.099, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo, e aí ela passou a ter o rito comum que nós chamamos de crime de violência doméstica. E aí tem a medida em 48 horas após a autoridade policial informada da agressão, o juiz já exara a medida protetiva, confirmando a gravidade. E aí a mulher, de cara, ela já tem essa medida protetiva, o juiz vai avaliar o período que vai ter essa medida protetiva, em média 3 meses ou até 1 ano, isso varia de caso a caso, e aí o juiz vai apreciar isso daí e o processo segue. Mas normalmente o que nós vemos é que a vítima acaba voltando com o agressor, né? Em alguns casos acontece isso daí. Mas doutor Felipe, mesmo a pessoa tendo aí uma medida protetiva rápida, entendeu?
muitos dos casos, a vítima até acontece uma fatalidade de ser assassinada pelo próprio agressor. Quantos casos a gente não vê isso, né? Então, o feminicídio acontece. A medida protetiva, o que garante para ela? Mesmo ele não ficando preso, ele não pode ficar rondando a casa, por exemplo. Então, se alguém está rondando a casa, a vítima pode ligar o 90 e falar: eu tenho uma medida protetiva, só que o meu ex-marido, minha ex-companheira, minha ex-esposa, minha ex-cedo, a vítima tem que necessariamente ser mulher, tá? E aí, ela falando isso daí, ela pode ligar o 90, dizer que tem a medida protetiva e falar que a pessoa está rondando. Aí o policial pode prender esse agressor que tem a medida protetiva e está descumprindo a medida protetiva. Aí sim, a polícia militar pode levar preso. Mas, normalmente, quando essa pessoa tem o instinto de posse, esse instinto de assassino, de agressor, que quer matar e não quer permitir que essa mulher ou prossiga a sua vida, ou por vingança, sabe Deus o motivo que essa pessoa vai ter, ela vai cometer o crime e essa mulher, o melhor é manter-se longe, e em local até desconhecido. Entendi. Doutor Felipe, você tem mais ou menos os números de quantas pessoas têm esses números? Tem, e os números, eu que trabalho, eu fiquei espantado quando eu vi. Por exemplo, nessa pandemia, eu até separei aqui para vocês, em São Paulo a violência aumentou 44,9%, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ainda sobre números, 83% desses casos são de autoria conhecida. O que seria isso? Companheiros, pais, irmãos, mães, esposas, no caso das relações homoafetivas, né? 69% desses 83% aqui de autoria conhecida, 69% ocorrem dentro de casa, ou seja, pode acontecer violência doméstica, por exemplo, num restaurante. O casal ou a família que sai não vai para um restaurante. Lá acontece uma discussão, uma briga, também é relacionada à violência doméstica e é abarcado pela Lei Maria da Penha. Mas 69% dessas ocorrências acontecem dentro de casa mesmo. A média das vítimas, Elaine, são de 35 anos. Tá? Então, isso, mais uma vez, é um boletim informado até pela Globo News, né? Inclusive esse dado. Isso aí independe de classe social. Vou frisar novamente. Tá? 5 anos ainda está começando a viver ainda. Exatamente. São Paulo fecha o primeiro semestre de 2020 com 87 casos de feminicídio. É o maior caso desde a criação da lei. Então, assim, em 2020. Agora, pode se dar, porque está fazendo esse levantamento e antes não havia, como também um aumento. Isso aí a gente precisa estudar mais a fundo. Eu acredito porque agora está sendo noticiado, né? Então, os números assustam. 73% dessas vítimas são mulheres negras, né? Então, assim, quando os criminalistas principalmente falam que tem cor, raça, cor, etnia e classe social, o direito penal tem classe social, o direito penal tem sim preferência de cor, de classe social também na violência no modo geral. Agora, especificamente do âmbito doméstico, ela é abarcada por todas as classes sociais, mas em especial as mulheres negras, né? Isso é o núcleo de violência da Universidade de São Paulo, falando. E aí, finalizando aqui para minha cidade, né, em Campinas, em 2020, o que mais aumentou foi a violência moral, que é o que a gente conversava, né? Que de 18 passou para 68 nos números medidos nesse primeiro semestre.
Então, é endêmico, é uma coisa muito triste essa parte da violência doméstica e muito séria. Exatamente. O doutor Felipe, deixa eu perguntar uma coisa para você agora. Então, o importante é que uma mulher, ela tem que ter a consciência, na verdade, que se ela for agredida tanto verbalmente, quanto moralmente e quanto fisicamente, ela tem primeiramente que tomar uma consciência, tomar atitude de partir para cima, porque a gente, na verdade, nós temos uma lei que favorece a mulher. Mesmo a justiça sendo um pouquinho demorada, tudo, morosa, né? Mas, na verdade, ela tem uma lei aí que favorece a mulher. Então, ela tem que usar isso ao favor dela, ao nosso favor. Sim, ela tem essa lei que pelo menos dá essa medida protetiva para ela sair dessa situação. E o que a gente vê, principalmente, eu quero até aproveitar esse espaço, principalmente se você não quer informar a polícia, porque de cara a polícia, pela própria função dela, né? Porque se ela não tomar nenhuma atitude, ela vai prevaricar. Então, ela vai deixar de cumprir a função policial. Mas, então, procure um advogado. Por isso que eu deixo o meu canal sempre aberto. Procuro um psicólogo, não cobro normalmente por isso para atender vítimas dessa situação, para orientar, eu não cobro. Eu não cobro situações assim, semelhantes a isso, porque tem o ônus público do advogado, previsto constitucionalmente, então a gente presta esse serviço sabendo da gravidade que isso acontece, né? Então, assim, eu coloco os meus canais de contato, procuro um psicólogo e comente, eu estou sendo vítima de violência doméstica, explique a modalidade que você tá vivendo, pergunte a um profissional da área, um criminalista, advogado, ou um psicólogo. Se você não tem dinheiro, entre em contato comigo mesmo, através aqui das vias, e eu vou orientar o que se deve fazer e se realmente você está sendo vítima disso daí, porque a pessoa às vezes não sabe. Ela é xingada, foi xingada a vida inteira e normalmente ela não tem noção do que ela realmente está sofrendo, né? Então, por isso que eu sempre deixo os meus canais de contato sempre abertos para as pessoas entrarem em contato e se orientar. O que ela não pode ficar é nessa mesma situação. Isso é muito bacana. A mulher, ela conseguiu tantos benefícios, e um deles, eu acho que tem que ter atitude, né? Atitude de falar, eu preciso de ajuda, né? Acho que o pedido de ajuda na verdade, é o principal que ela tem que ter. Falar, olha, eu preciso de ajuda. Esse grito de ajuda é a parte mais difícil, Elaine. O resto acontece. Esse grito, eu preciso de ajuda. Né? A vergonha. Porque muitas vezes a gente está num casamento e fala, nossa, tá tudo bem, é um casamento dos sonhos, é um casamento lindo, quem tá de fora não vê, mas quem tá dentro de uma situação sabe que, na verdade, às vezes não é assim, né? Não é. É uma coisa... E, assim, a violência doméstica é uma coisa endêmica. E ela não demonstra. Você pensa que é um casal de margarina, né? Aquelas propagandas de margarina, que tá tudo bem. E a gente que é advogado de família, a parte criminal, a gente sabe que a banda não toca desse jeito. E que muitas vezes aquele casal que você vê, aparentemente, não é tão... não se dá muito bem, a gente acha que não se dá muito bem, e de repente tem uma vida maravilhosa. Então as aparências enganam mesmo, inclusive na parte criminal. Doutor Felipe, eu acho que para você, quando você pega um caso desse, e você vê que a mulher sofreu aí todo tipo de violência doméstica, moral, né? Na verdade, a violência doméstica envolve a moral, a física. Eu acho que para você, quando você pega um caso desse, você entra com a medida protetiva, você faz tudo o que você tem que fazer, e depois ainda termina em situação aí, em assassinato. Eu acho que para vocês deve ser muito doloroso, né? É frustrante, mas a gente sabe psicologicamente que nós não controlamos as ações humanas. Nós não temos como ir na mão do assaltante e tirar a arma da mão dele e impedir um assalto. Eu não tenho como impedir a minha esposa de ter determinadas atitudes dentro da minha casa. Tanto ela comigo também.
Então, assim, é uma situação que primeiro a gente trata isso psicologicamente muito bem e de acordo com indícios que cada companheiro dá e que as nossas clientes nos passam, nós orientamos a ela, sai desse relacionamento, sai disso, porque pode vir a tornar um feminicídio, né? E principalmente quando a gente pega o outro lado, quando a gente está defendendo os direitos humanos dos agressores, a primeira coisa que eu falo, se afaste dela. E o que a gente vê é que ele tem aquela certeza no olhar. Então é aquilo que foi... É aquele moleque mimado na infância, que sempre teve tudo, nunca teve um não, nunca teve um pai mais firme naquela situação de falar, não, isso você não pode. Ele nunca admitiu nenhuma situação contrária aos seus desejos, né? Então todo o mundo foi assim em função dos desejos dele. Quem é essa mulher para falar que agora não me quer mais ou que eu não estou sendo do agrado dela, né? Então, eu percebo isso nos agressores, eles têm esse perfil. Então, assim, endurecer pena ajuda? Não, claro que não, isso está provado estatisticamente. Mas eu acho que é um trabalho social que nós devemos trabalhar. Eu acho que é mais um poder público agindo em todas as áreas, psicólogos, professores, educação. Algo do gênero, né? Verdade. E eu acredito também que é realmente muito triste, porque o homem, às vezes, ele vê muito a mulher como se fosse ali um brinquedo, na verdade, que ele coloca num chaveirinho e fala assim, meu, isso aqui é meu, tá aqui, ninguém toca, ninguém rela, e eu faço o que eu quiser. É bem assim que acontece, né? Sim, sim. Eu não gosto de usar termos ideológicos, mas é um machismo estrutural. Infelizmente, é a criação, eu não gosto de usar termos ideológicos, mas existe sim essa cultura em muitos homens. Mas olha, doutor Felipe, conta pra gente, então a Lei Maria da Penha, ela é específica para as mulheres? Ou suponhamos que também o homem seja uma vítima da mulher? Essa lei se aplica para o homem? Isso, existe muita confusão, principalmente quando a vítima é mulher de modo geral, né? O artigo 1º ao 4º dessa lei, ela deixa claro que a vítima necessariamente tem que ser mulher. Tá? Teve projetos passados no Senado também, que as mulheres transgêneros e os travestis que se consideram mulher podem ser abarcados também pela Lei Maria da Penha. E muitos juízes têm decidido nesse sentido. No entanto, o que vale, a vítima tem que ser necessariamente mulher, mas com porém, tem que ser em ambiente doméstico. Esse ambiente doméstico, eu não estou falando casa, estou falando escritório. O ambiente doméstico, na lei, ele quer dizer pai, irmão, ex-companheiro ou ex-companheira, ex-marido ou ex-esposa, irmão, avô, avó, ou seja, empregada doméstica, tá? Tem que ter um vínculo, vamos dizer assim, afetivo. No caso da empregada doméstica, o vínculo domiciliar, né? Então, assim, se eu, Felipe, agredi uma mulher na rua e não a conheço, porque eu bati no carro, teve um acidente de trânsito, nós tivemos alguma discussão, não é abarcada pela Lei Maria da Penha. Aí vai ser um rito comum, é um caso de lesão corporal. Porque eu não tenho vínculo afetivo com ela. Eu não tenho nenhum vínculo com essa mulher. Ela é apenas uma pessoa que foi uma mulher, mas poderia ser um homem. Eu vou ser apenas um covarde, vamos dizer assim, né? E vou responder por lesão corporal por um crime comum, não da Maria da Penha. Tá certo. Doutor Felipe, vamos lá então. Agora a gente quer saber, um assunto agora, um assunto aí meio polêmico. Veja só, suponhamos que existe uma queixa, e essa lei ela é aplicada, e depois de julgar, tem o julgamento inicial, e ela é certificada sendo como falsa. Acontece em grande parte também, principalmente nos casos de alienação parental, onde eu também trabalho. Eu sou diretor jurídico da ADECRIA, da Associação Brasileira das Crianças Alienadas. A mulher, por exemplo, quando ela quer alguma coisa no processo de divórcio, ela faz muito isso.
porque o modo dela ter a guarda unilateral é mentindo e inventando contra o ex-companheiro ou ex-companheira. Então, ela faz esse tipo de situação. Isso é o crime do artigo 339 do Código Penal, que trata-se de denunciação caluniosa. Embora o nome pareça com calúnia, que é um crime contra a honra, onde você imputa um crime a uma pessoa, a denunciação caluniosa nada tem a ver. É outra classe de crime, trata-se de quando você faz uma investigação policial, abre um inquérito policial, imputando uma atitude a uma pessoa que você sabe que ela é inocente. Você sabe que aquela pessoa é inocente e mesmo assim você denuncia, você manda a polícia investigar, dá início a uma persecução criminal, sabendo que aquela pessoa é inocente. Essa pessoa que está dando essa causa, no caso dessa mulher, falsamente, ela pode ser imputada no crime de denunciação caluniosa do artigo 339, que é de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Reclusão e multa também. Isso ela pode ser condenada. E não é só pela guarda de filhos, não. Muitas vezes são por posses de bens, são por questões financeiras. Sim, é moeda de troca. Utiliza-se muitos filhos como moeda de troca e vingança face a medida protetiva. Exatamente. Pede a medida protetiva, utiliza-se dessa forma, é a forma mais comum que se faz, né? Exatamente. Um caso que chama muita atenção é aquele caso da Bianca Toledo e o pastor Felipe Heiderich, que depois ele foi acusado de ter violentado o filho dela e passou aí, ele foi agora inocentado em 2 instâncias, tanto pelo Ministério Público e na segunda instância. Nesse caso, essa mulher é declarado falso dela? Em relação a esse caso, se caso foi confirmado, transitado e julgado o processo e provado que a denúncia dela foi falsa, que foi mentira o que ela imputou a ele, ele pode sim entrar na esfera civil com danos morais e na esfera criminal fazer imputá-la pedindo ao Ministério Público, informando o Ministério Público que seja imputado a ela a denunciação caluniosa do artigo 339 do Código Penal. Ok. Realmente a gente tem que ter também muito cuidado, né? Às vezes essa questão aí da gente, muitas vezes a pessoa queria aí sair de um casamento ou querer sair de uma situação e forjar aí uma agressão, é bem perigoso também. Isso aí é só justiça mesmo para provar. A gente tem que acreditar na justiça. Essa é a verdade. Sim, sempre tem que acreditar. É que a demora processual da tramitação nos cartórios, que são as varas judiciais, nos passa essa sensação de injustiça. Mas a justiça chega. É que a gente está acostumado, precisa dela imediatamente, a gente quer aquela coisa na hora, principalmente aquele sentimento do ser humano de vingança, né? Então, apressa-se as coisas, mas a justiça acontece. Felipe, eu acredito assim que o mais importante, vamos falar de novo, né, que a mulher ela realmente tem que pedir ajuda. Eu gostaria agora, doutor Felipe, que você deixasse as suas considerações finais, todos os seus contatos, quem quiser entrar em contato com você. E assim, eu já vou falar desde já, eu espero receber você em outras vezes, apesar que nós vamos falar sobre discriminação, né, que discriminação é crime. Nós vamos falar isso numa próxima entrevista, não é? Sim, claro, estou sempre à disposição. Eu gostaria de falar principalmente a você, mulher, eu deixo os meus canais aqui de contato. Se você for a polícia, você vai ter medo porque a policial vai ter que tomar essa atitude, vai ter que dar início e você tem medo de morrer. Se você tem dúvidas que você sofre algum tipo de agressão sexual, moral, física, entre em contato com o advogado da sua confiança, entre em contato com o seu psicólogo. Eu vou deixar meus canais aqui, meu Instagram, que é @Felipe Olivério, meu e-mail é felipeoliverio@uol.com.br e também o meu WhatsApp, que é 19, que eu sou de Campinas, 997963333. Manda o WhatsApp, pergunta, se informe, não há vergonha. Eu sou profissional, eu lido com isso diariamente.
Um psicólogo, por exemplo, vai lidar com isso também diariamente. Não existe vergonha, não existe julgamento pelo advogado, pelo psicólogo, os profissionais de uma forma geral, o seu médico, o seu ginecologista, né? Então, a sua ginecologista. Então, o problema é você ter o maior obstáculo é vencer você mesmo. Você mesma é a sua maior inimiga, que é esse pudor, falso pudor, essa falsa vergonha de abrir a boca e denunciar que você é vítima. Tá? Quem sabe o que acontece internamente aí dentro da sua casa é você. Então, cria essa coragem, tenha essa coragem de mandar essa mensagem que vai ser o primeiro passo para você se livrar disso. E aí você lá coloca, eu sou dependente financeiro dele, sem ele eu não consigo sobreviver, consegue, porque eu tenho exemplos. Eu tenho exemplos e eu coloco você em contato com essas mulheres. Meus filhos vão perder a vida boa, depende, a custo do quê? De você se anular por causa disso? Seus filhos vão crescer e ele tem responsabilidade sobre seus filhos. Existe saída? Parece que não. Quem está dentro do problema não enxerga, só quem está fora. Busque auxílio. As coisas não são de forma abrupta, são sempre de forma paulatina, seguindo etapas e passos. Então procure ajuda, procure que você vai poder sair dessa. Perfeito. Perfeito suas palavras. Doutor Felipe, mais uma vez, eu quero estar te agradecendo pela sua disponibilidade. Eu sei que você estava atendendo antes de você vir para a entrevista. Então, assim, eu quero te agradecer imensamente, nossa, pela sua disponibilidade de ter dado para a gente, para nós mulheres, essas palavras suas, esses aconselhamentos e essas instruções. Assim, que Deus te abençoe grandemente, te proteja, que te dê muita sabedoria e que as pessoas possam aí seguir tudo aquilo que você falou. Principalmente, tirar o medo e pedir ajuda. Ok, muito obrigado. Como pai de 2 filhas, eu estou prestando meu serviço aqui. Exatamente. Muito obrigado, viu, Elaine? E que Deus te retribua também. Amém. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal e que também compartilhe esse vídeo aí com as suas amigas, com os seus contatos de WhatsApp e também em suas redes sociais. E lembrando, 190 está aí para isso, para estar ajudando. Procure um advogado, procure um psicólogo. É isso que o Dr. Felipe falou. Dr. Felipe, muito obrigado, viu? Até mais. Dispõe. Um abraço a todos. Um abraço.